Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós conversamos exclusivamente sobre como controlar a glicemia com o poder da alimentação já no primeiro mês. Meu nome é Marina Bertaia, eu sou nutricionista especializada em diabetes. E hoje nós vamos conversar sobre quem tem diabetes tipo 2 há muito tempo também pode reverter. Vamos falar um pouquinho então sobre a reversão. Vamos entender o que é a reversão do diabetes tipo 2. Há muito tempo, né, a gente ouviu falar que o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva que só tende a piorar. Por isso que muitas pessoas, na hora que descobrem o diabetes, acham que é o fim de tudo, né? Porque o diabetes só tende a aparecer complicações, o diabetes só tende a ter uma vida de restrições e tudo mais. Porém, nos últimos anos, nós estamos descobrindo, né, com base em muitos estudos, que o diabetes tipo 2 é uma doença que pode parar, né? Você pode parar o diabetes tipo 2, dependendo então do que você for fazer para essa doença parar. Se você adotar medidas que vão controlar a tua glicemia, você tem uma tendência a reverter o diabetes. Antigamente, então, as pessoas achavam que, como eu falei, era só caminhar para frente, né, a ponto de ter uma piora cada vez mais. E hoje, então, nós sabemos que adotando os pilares corretos para o controle da glicemia, você pode, então, caminhar para trás, ou seja, para reverter o diabetes. Isso não é maravilhoso? Você ter a possibilidade de reverter o diabetes tipo 2? Então, eu quero reforçar aqui que nós falamos da reversão para o diabetes tipo 2. Outros tipos de diabetes, como por exemplo o diabetes tipo 1, não é possível a reversão, tá? Porque é uma doença autoimune, onde o corpo para de produzir insulina. Mas no caso do diabetes tipo 2, é possível sim. Então, hoje a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele tem origem no estilo de vida, na maioria das vezes. Então, excesso de peso, uma alimentação totalmente errada, o sedentarismo, uma vida com muito estresse, com muitas toxinas também. Isso tudo atrapalha o teu organismo no bom funcionamento e ele começa, então, a manifestar alguns problemas. E o diabetes, a resistência à insulina, que é a causa principal de diabetes tipo 2, começa a aparecer. Então, começa a aparecer já ali, é a causa, né, principal do diabetes tipo 2. E isso, o que isso faz no teu organismo? Faz com que, então, o teu corpo tenha uma dificuldade em utilizar essa insulina que é produzida para que essa insulina, então, controle essa glicemia. Essa insulina pega a glicose que está disponível no teu sangue e coloque para dentro de uma célula. Isso, então, é um problema de aceitação ali da glicose que você consome. E isso, então, a gente chama de resistência à insulina, tá? Então, é importante a gente pensar que essa resistência à insulina, ela pode ser melhorada. Você pode, de acordo com o estímulo que você dá com o teu corpo, você pode melhorar ou piorar essa resistência à insulina. É fácil, né, muitas vezes, pensar nessa reversão do diabetes, praticar essa reversão do diabetes? Claro, não é fácil a ponto de você falar, eu vou conseguir fazer isso, né, já. Não, você vai precisar de ter paciência e você vai precisar também ter persistência nisso, porque muitas vezes as pessoas começam a mudança de hábitos alimentares e desistem logo, né, 2 semanas depois que começou, ou depois de um mês que começou, porque não vem tantos resultados assim. Porém, gente, é extremamente importante que a gente tenha persistência para conseguir isso. Porque o diabetes, ele não apareceu na sua vida da noite para o dia. Do momento do diagnóstico, no momento que você recebeu o diagnóstico, o diabetes ele começou a se manifestar, começou a se desenvolver no teu organismo há pelo menos 8 ou 10 anos antes desse momento do diagnóstico. Entendeu? Então, assim, se você entende que se você descobriu o diabetes semana passada, né, há pelo menos 8 anos antes, o diabetes começou a ser desenvolvido no teu organismo. Então, você não vai conseguir reverter em um mês ou em 2 semanas.
Então, a gente precisa ter paciência e persistência para obter esse resultado. Mas e aí? Então, uma pessoa que tem diabetes tipo 2 há muito tempo, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, será que essa pessoa também consegue reverter o diabetes tipo 2? A resposta é depende. Por que que depende? Porque já se passaram algum tempo que essa pessoa tem diabetes, que ela sabe que ela tem diabetes, e mais o tempo que ela não sabia que ela tinha diabetes, porque o diabetes é uma doença silenciosa, ou seja, ela começa a se manifestar no teu organismo sem fazer alarde, né? Ela começa a se manifestar sem trazer nenhum sinal. Então, muitas vezes você tem diabetes e não sabe que tem. Então, você só vai saber se fizer algum exame ou quando ela estiver muito alterada, ela aparece algum sinal ou algum sintoma. E então, quem tem diabetes tipo 2 vai depender muito de como está a situação do teu organismo, se vai conseguir ou não reverter. O que envolve, né, essa reversão? Basicamente envolve a produção de insulina e o grau de resistência à insulina do teu corpo. Então, principalmente a chave principal da reversão do diabetes é a insulina. Então, o pâncreas, né, que é um órgão que produz a insulina, que é um hormônio que vai atuar aí diminuindo a glicose, controlando a glicemia, ela que vai determinar se você consegue ou não reverter. Para saber a capacidade de produção de insulina, a gente precisa fazer exames de sangue. Então, primeiro você precisa dosar a sua insulina, e é esse o nome do exame mesmo, exame de insulina basal. Você pode fazer o exame de peptídeo C, que vai mostrar o quanto, né, a capacidade das células do seu pâncreas, que elas têm a capacidade de produzir de insulina. O quanto que as células têm capacidade de produzir de insulina. Então, é importante a gente saber se o seu pâncreas ele ainda tem uma boa capacidade ou se ele já está com a capacidade diminuída, tá? Mas, mesmo que você tenha uma capacidade já diminuída, porque você tem muitos anos de diabetes e o estímulo do seu pâncreas, e o seu pâncreas, na verdade, foi muito estimulado, mesmo que você esteja nessa situação, talvez não seja possível a reversão, mas é possível, totalmente possível, controlar a glicemia também. Então, não é porque você está com a capacidade diminuída de produção de insulina, quer dizer que você não tem condições de ter um bom controle na glicemia. Isso é errado. Toda e qualquer pessoa que tem diabetes tipo 2 tem e pode ter uma glicemia controlada. A reversão já aí realmente não é para todo mundo. Então depende muito do seu organismo, principalmente do seu pâncreas. Tá? Então é importante, extremamente importante que você converse com o seu médico sobre esse assunto, sobre a reversão do diabetes tipo 2, mas já adianto que nem todos os médicos vão te dar ouvidos, alguns médicos não acreditam nisso, tá? Mas é uma bobagem, porque a reversão do diabetes, ela é possível sim, basta você fazer o que precisa ser feito. E, na verdade, a reversão nada mais é do que um bom controle na glicemia, a ponto de você ficar sem medicamentos, controlando somente com alimentação e atividade física. É você ter os níveis de glicose normais, iguais de uma pessoa que não tem diabetes, ou até melhor do que uma pessoa que não tem diabetes, tá? Então, converse com o seu médico sobre isso. Fale para ele que você gostaria muito de fazer esse exame, o exame de insulina, se você nunca fez, é extremamente importante você fazer, e o exame de peptídeo C para ver como que tá a reserva e a capacidade de produção de insulina do teu pâncreas. Feito isso, então a gente pode estimar aí, ter uma noção de como que tá o seu pâncreas, porque é importante a gente saber se a gente, né, para qual caminho a gente deve seguir. Mas a grande maioria das pessoas tem uma resistência à insulina muito alta e isso faz com que a glicemia fique muito alta também. Então, melhorando essa resistência à insulina, né, baixando essa insulina, diminuindo essa produção de insulina, né? Muitas vezes o pâncreas ele está muito cansado em produzir insulina. Muitas vezes o pâncreas está ali trabalhando de forma excessiva há muito tempo e ele está ficando cansado. Então a gente precisa dar um respiro para esse pâncreas. E com isso, então, você vai melhorando a resistência à insulina. Você diminui a ingestão de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados,
como os pães, as massas, os açúcares, né? Tudo que tem açúcar, tudo que é doce, principalmente, né, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, todos esses tipos de açúcares são ruins para o diabético, tá? Então, deve-se evitar, sim, para diminuir essa resistência à insulina, tá? Diminuindo essa resistência à insulina, então, você vai ver uma boa melhora no controle da sua glicemia. E isso, então, com o tempo, praticando essa alimentação, melhorando os seus níveis de estresse, de cortisol, melhorando a sua atividade física, né? Saindo daquela fase de sedentarismo, tudo isso vai colaborar para a reversão do diabetes. Então, mesmo que você tenha diabetes há 10 ou 15 anos, não deixe de tentar a reversão. Pode ser que você consiga e se você não conseguir, pelo menos você vai ter uma glicemia controlada, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem, olha, eu não consigo baixar minha glicemia vive em 300, em 200, em 190, eu já fiz de tudo e minha glicemia não baixa. Talvez você não tenha tentado de fato de tudo. Talvez ainda falte tentar alguma coisa. Talvez, né, seja aí a grande pedrinha no seu controle da glicemia. Será que você realmente tirou todos os açúcares? Porque muitas pessoas se enganam achando que tem açúcar bom para o diabético e não tem. Tem pessoas que acreditam que alguns alimentos são saudáveis para o diabético porque ouviu dizer que um alimento é saudável, como por exemplo a tapioca. Para o diabético, talvez não seja tão saudável assim. Então é importante você ter a informação certa para o controle da glicemia. E aqui no meu canal você encontra a informação certa para você, para o bom controle da sua glicemia e até mesmo para a sua reversão do diabetes tipo 2. Então é possível sim, independente do seu tempo de diagnóstico, porém nem todo mundo vai conseguir a reversão, mas vai conseguir um bom controle. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreva aqui no meu canal. Também estou presente lá no Instagram, compartilhando muita informação para vocês. No Facebook também. Me siga em uma das redes, da sua rede preferida. Tá bom? Um grande beijo para você e até mais.